E aí, como é que você tá? Faço uma excepcional noite. Acho que é o terceiro vídeo que eu vou gravar, mas se você escutar o meu vizinho aí, você ignora, tá? Não vou mais cortar o vídeo porque o vizinho tá fazendo barulho, que me cortou um raciocínio legal que eu tava. Mas vamos lá. O que acontece? Chama muita atenção que as pessoas muitas vezes congelam e parecem não saber o que fazer quando alguém muda de direção. Quando uma pessoa enfim, toma uma decisão de agir de uma maneira diferente, tem algum tipo de mudança de rota e algumas pessoas travam e ficam meio que perplexas, sem saber o que fazer, sem saber como agir. E isso é problemático, porque tem muito a ver com criar expectativas nos outros. E isso é uma coisa que vai fadar você à decepção, né? E muitas vezes até à amargura. Tem pessoas que se amarguram porque ficam esperando gratidão dos outros. Isso é terrível, porque a gratidão tem que ser espontânea. Você não pode esperar a data de mandar o boleto chamado gratidão. E da mesma maneira, criar expectativa nos outros não quer dizer assim, eu achei que você ia fazer assim e você fez de outra forma. Não é só isso, mas é viver nessa espera pelo outro. Então eu entrego a minha parte e eu espero que o outro entregue dessa maneira, e se ele não entrega, eu travo. Isso aponta que você não está sendo protagonista na sua história. É diferente quando a gente fala de casamento. O casamento é um contrato entre duas pessoas que combinam. Bom, nós vamos viver em unidade, nós estaremos lado a lado, aconteça o que acontecer. Isso vai gerar segurança para os filhos que nós teremos, e isso vai gerar uma estabilidade emocional na minha vida de saber que eu, por mais que erre e fracasse e possa expor a minha alma num nível de nudez, né, almática, de crueza humana, ainda assim eu tenho alguém que topou estar comigo para todo sempre, né? É esse que tem que ser o contrato do casamento, é isso que a gente realmente lá no fundo compreende que acontece quando você está em unidade com alguém. Não estou falando de casamento como papéis assinados e anéis trocados, mas realmente aquele voto, aquela aliança feita, né? Não o objeto, mas a aliança que é feita um com o outro. Então, pelo menos é isso que deveria ser. Mas o que acontece? Em outros contextos, tem muito disso. A pessoa muda de direção, a pessoa decepciona, né? Porque estava com aquela expectativa em cima dela, e o outro trava. Isso é muito sério, né? Porque você não está sendo nem protagonista e muito menos autor da sua história quando isso acontece. Porque quando você está direcionando a sua vida para um alvo, você tem clareza quanto ao seu propósito, que é o que vai acontecendo ao longo do caminho. Você já compreendeu que você carrega uma mensagem e que você precisa utilizar a sua voz, a sua vivência, os seus espaços, as suas plataformas para projetar isso no mundo, né? E isso vai apontar você para o seu propósito, porque as pessoas vão vir buscar esse tipo de frutos. Quando você não faz isso, você não consegue ter clareza com relação à sua caminhada. Então, você não ressignificou o seu passado antes que você tivesse um grau de consciência. Neste momento, você tá tipo barata tonta, porque você não tá apontado para direção nenhuma, então você tá vivendo de condições e não de decisões. E o seu futuro, sinto muito, mas não tem como projetar uma coisa muito interessante aí, né? E então é importante que a gente tenha esse nível de consciência a respeito deste sintoma, né, do que isso pode estar representando para a nossa vida, porque aí a gente pode mudar de figura e começar a compreender a nossa história como algo que eu estou escrevendo. Então eu vou compreender que em alguns momentos eu posso mudar o arco dessa narrativa vivendo um capítulo um pouco diferente. Porque, vamos lá, se você não está escrevendo a sua história, então você só está vivendo cada momento. Ou você está se arrastando pelo momento e preso no passado ou ansioso com o futuro. É uma dessas opções aí. Mas, de toda forma, você vai ter muitas travas na hora de você fazer escolhas e tomar decisões, porque você só vai conseguir enxergar a comparação do passado, o medo do futuro ou o contexto do seu presente. Então, isso não vai permitir que você abrace certos desconfortos, porque você vai perder a noção daquilo que é temporário. Tudo para você vai parecer permanente. E essa falta de consciência de que as coisas mudam também vai te frustrar, também vai te
desnortear muitas vezes. Então, essa consciência de que as coisas são passageiras não é só para que você se adapte bem quando elas mudarem, mas para você compreender que se eu estou me direcionando para um alvo, pode ser que por um período específico eu faça algumas outras escolhas para que aquele alvo aconteça. É tipo quando você poupa um dinheiro por um tempo, você corta alguns luxos, você corta alguns gastos desnecessários, mas aí você reúne os recursos para você poder fazer uma viagem e desfrutar pra caramba e tudo mais, né? Então é muito parecido com isso, é você entender que isso pode acontecer com o direcionamento mais geral da sua vida. Vai ter momentos que você vai estar vivendo de uma determinada forma, os outros vão parecer que... Vai parecer para os outros, né, que você agora vive assim, que a sua vida é assim, mas na verdade a sua vida está desta maneira porque você está fazendo um ajuste necessário para aquilo que você deseja colher na sua história, ou para o lado que você está se apontando, né? Esse ano foi muito interessante para mim, quando eu fiz meu aniversário, porque muitos anos eu tinha aquela tristeza e talvez isso pode ter acontecido com você ou até aconteça com você de sentir uma certa melancolia na data do seu aniversário. Isso é porque você passa 365 dias ou 364 dias depositando uma expectativa de que porque aquele dia é o dia que você nasceu, ele vai ser especial. Você vai ter algum nível de desfrute. E como você criou uma expectativa tão alta, não tem nada que aquele dia possa te oferecer que vai cumprir com aquilo e você vai ficar triste, vai ficar melancólico. E esse ano eu tive uma experiência muito interessante, porque depois de viver muitos anos dessa forma, o meu dia foi muito corriqueiro. Teve um momento de comemoração, lógico, mas foi muito corriqueiro. E eu tava super feliz, porque todo o contexto da vida ele envolve desfrute. Né? Outro dia eu tava indo embora, alguém falou bom descanso. Eu falei, descansar só quando morrer, né? Pode me desejar um bom desfrute. Porque é justamente isso, você começa a trocar essa perspectiva de que você precisa descansar e começa a ter consciência que você pode desfrutar das coisas. Porque aí você desfruta todos os dias. Né? Todos os dias. Então, todos os dias eu tenho elementos de descanso, todos os dias eu tenho elementos de produtividade. É por isso que eu corro e estudo no sábado, no domingo, no feriado, porque da mesma forma, durante a semana, em uma segunda-feira, eu estou desfrutando com a minha família, desfrutando de tempo com os amigos, desfrutando de coisas que trazem esse equilíbrio necessário, esse balanço necessário. Então, se vive essas duas porções de produtividade e desfrute, naquela proporção que Deus nos ensinou, né, de 6:1. É 6 de produção por 1 de desfrute, né? No sétimo dia, Deus não precisava descansar, mas ele descansou para nos dar o modelo de que essa é a proporção que nos torna significativos e que nos torna realizados. Tanto é que quando você está vivendo de forma improdutiva, você se sente angustiado existencialmente e você não sabe por quê. Né? Quando você está de férias e passa muito tempo, que você está passando dessa proporção, você começa a ficar incomodado. E é assim desde o tempo que você ia para a escola. Você podia ser um aluno como eu, que odiava a escola, mas no final você estava sentindo falta, porque você estava sendo, muito provavelmente, improdutivo. Então é importante você visualizar a história da sua vida dessa maneira, para que você possa compreender que existem momentos, existem circunstâncias, e eles vão servir ao plano geral daquilo que você está escrevendo para você. E aí você vai entender também que você não precisa se angustiar quando os outros mudarem de direção, porque você está jogando seu jogo, você sabe para onde está sendo apontado. Então, se tem gente caminhando com você e essa pessoa deixou de ser um beneficiário do seu propósito, então você já cumpriu com a sua parte. Se ela deixou de ser um cooperador para o seu propósito, então essa função pode ser substituída, porque ela não é a principal. A principal está acontecendo com você, quem está arrumando. E quando isso não acontece, você sabe rapidamente como adequar. Sabe, as pessoas que abrem uma empresa, né, aquela empresa que a pessoa começa fazendo tudo sozinha, então ela faz a massa do bolo, ela vende, ela posta, ela cobra, ela faz toda a documentação. A orientação que a gente sempre dá para essas pessoas é que elas façam uma descrição das funções dessa operação.
né? Porque hora eu tô com o chapeuzinho do administrativo, hora eu tô com o chapeuzinho do operacional, hora eu tô com o chapeuzinho do comercial, mas se eventualmente essa empresa for crescer, eu for trazer pessoas para trabalhar comigo, eu vou saber delegar tarefas, porque eu vou ter uma função e aí eu delego toda a função para essa pessoa, eu posiciono ela com relação às expectativas que eu tenho. Então é basicamente isso que você vai fazer na vida. Você tem cooperadores, colaboradores, como numa empresa você tem aqueles que colaboram para o seu propósito. Então isso pode ser alterado. Então você deixa de ter aquela trava. Poxa, alguém passou a agir diferente, agora acabou tudo. Não. Ou eu vou tomar isso para mim por um breve período, até que eu possa adequar essa situação e seguir em frente com a minha jornada, mas eu não vou parar. Ou eu vou trazer o equilíbrio para essa situação, vou cooperar para que isso melhore, ou então eu vou substituir essa pessoa, porque o meu propósito é maior do que tudo. Então, se alguém não está cooperando com ele, deixou de fazer sentido para mim e para você tá andando junto. Né? Vamos caminhar junto enquanto a gente estiver apontado para o mesmo norte. Então, isso vai fazer com que você viva muito melhor. E eu não quero dizer com isso que você não depende dos outros ou que as pessoas são descartáveis. Você precisa entender que, na verdade, descartável é quem se fez dessa maneira. Tá? E quando você tem um senso de quem você é e para onde você está indo, você não tem gente que pode ser descartada, gente que não se atribui o valor suficiente para permanecer. Né? Você vai estar alinhado com aqueles que precisa estar alinhado. E fique tranquilo, você não vai estar conectado com todo mundo, porque todo mundo é gente para dedéu, certo? Então, você vai viver uma perspectiva nova na sua vida aí. Tinha mais alguma coisa que eu queria falar sobre isso, mas acho que o recado principal tá dado, né? Você precisa ter essa clareza para que você não fique tão dependente daquilo que os outros fazem. Você vai adequar e vai seguir, certo? Existe um matemático italiano, né? Chamado Pareto, e ele percebeu que 80% da riqueza da Itália era produzido por 20% das famílias. E aí ele foi observando coisas e coisas e coisas na natureza e percebendo essa regra dos 80-20. Né? Se você olhar para o mundo, 80% da riqueza está com 20% das pessoas. E da mesma forma, 80% dos resultados que você não tem está em 20% das coisas que você ainda não faz. Então, nessa vida que você quer viver, nessa transformação que você quer viver, o que é o 20% que você ainda não está fazendo e que vai te trazer o 80% da transformação que você quer viver? Tamo junto? Até depois do fim.